A Folha de São Paulo publicou ontem um áudio, uma gravação, uma interceptação telefônica da Daniela da Nóbrega conversando com uma tia. Quem é Daniela da Nóbrega? Ela é a irmã do Adriano da Nóbrega, ex-policial do BOPE, que era suspeito de comandar o escritório do crime no Rio de Janeiro, que era um grupo de assassinos de aluguel e que possivelmente, até onde suspeita ou pelos vínculos estabelecidos, estariam relacionados também à execução da Marielle Franco. E nessa conversa que eu vou dividir com vocês aqui, você tem a Daniela falando que a morte do Adriano foi encomendada, foi debatida dentro do Planalto para queimar o arquivo, para eliminar o Adriano porque ele sabia demais. Vamos ouvir o áudio aqui, depois eu quero comentar algumas coisas aqui e falar de alguns acontecimentos. Então vamos ouvir aqui Daniela da Nóbrega conversando com a tia dela sobre o Adriano da Nóbrega, alguns dias após a morte dele lá na Bahia. Então vamos ouvir. Porque a gente conversou, eu e ele falou pra mim que não se entregava, porque iam matar ele lá dentro. Iam matar ele lá dentro, ele já estava pensando em se entregar. E quando pegaram ele, tia, ele desistiu da vida, vou te falar a verdade. Eu vi meu irmão tentando se matar, eu vi, entendeu, à noite, aqui em casa. E na verdade ele se entregou, entendeu, tia? Ele se entregou, entendeu? Ele não quis ir, porque ele sabia que iam matar, ele já sabia da ordem que saiu para que ele fosse um arquivo morto. Ele era um arquivo morto para todo mundo já, entendeu? Já tinham dado cargos comissionados no Planalto já pela vida dele, já fizeram uma reunião com o nome do Adriano no Planalto, entendeu, tia? Ele já sabia, entendeu? Foi um complô mesmo. E outra coisa, tia, vou te falar, o que é mais triste que a minha mãe ainda não sabe. A minha amiga, que é advogada, que trabalha na Defensoria Pública, muito conhecida, conhece muita gente, chegou aqui ontem, porque ela era muito amiga dele também. Ela falou, Dani, sabe o que me deixou mais triste? Ela falou, chorando muito. Ela ouviu o HC, o teu irmão, o Ministério Público não tinha mais nada pro teu irmão. Teu irmão, ele ia ser, não ia mais ficar como foragido. Já tinha sido liberado. Quando o Adriano foi morto pela polícia, eu comentei aqui no canal, e muita gente especulou que de fato fosse uma queima de arquivo. Por que aconteceu ali? Você tinha uma mega operação policial com a polícia baiana e participação, se eu não me engano, de policiais também do Rio de Janeiro. Foi uma mega operação, dezenas de policiais, helicópteros, cachorros, búfalos, Robocop estava lá. Ou seja, era uma mega operação gigantesca. E eles foram lá, cercaram uma casa numa fazenda onde o Adriano da Nóbrega estava escondido, entraram e mataram o Adriano. E como vocês podem imaginar, a história foi suspeita. Se era uma operação gigantesca assim, um cara como o Adriano da Nóbrega, sabendo que poderia acontecer, alguém da polícia treinado, possivelmente ter se entregado. E todos os indícios ali apontavam que foi execução mesmo. Foi a suspeita da época de que foi queima de arquivo, e daí vem esse áudio, essa gravação telefônica da irmã do Adriano dizendo isso, que foi queima de arquivo e que isso foi encomendado pelo Planalto. Que havia já promessas de cargos comissionados caso o Adriano da Nóbrega fosse morto. Esse áudio, essa gravação, é de 2020, poucos dias depois da morte do Adriano. E agora, 2 anos depois, surge na imprensa, pela Folha de São Paulo, e é o tipo de notícia, é o tipo de revelação que, se fosse em condições normais, ou num país normal, em condições normais, esse tipo de áudio poderia derrubar um governo, poderia causar, uma implosão no governo, e seria um escândalo monumental, e as pessoas não descansariam até que se descobrisse qual a relação entre o Planalto e a execução de um foragido, de um suspeito de comandar um grupo de assassinos no Rio de Janeiro. Porque o fato de a família Bolsonaro estar vinculada a milicianos está para além de qualquer dúvida. Isso é conhecido, isso é notório, isso é comprovado. A família Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, é conhecido que eles tinham vínculos com as milícias. De um modo ou de outro, seja diretamente, talvez participando de esquemas das milícias, não sabemos, mas certamente parentes de milicianos atuaram nos gabinetes do Jair, do Flávio e do Carlos Bolsonaro. Então, o fato é esse. Há vínculos entre Bolsonaro e milícias. Há vínculo. Qual é a natureza desse vínculo e qual é a relação desse vínculo também com a execução da Marielle Franco, ainda é meio nebuloso, mas o fato é que essa morte do Adriano da Nóbrega foi muito suspeita, e esse áudio aqui vem lançar mais dúvidas e mais indignação e mais mistério sobre essa história.
Porque aqui o que a gente tem é o relato da irmã dele. Então, assim, isso por si só não é nenhuma comprovação de nada, mas abriria possibilidades ou linhas de investigação para que a polícia pudesse encontrar esse vínculo entre o Planalto e a Adriana da Nóbrega. Por que isso não aconteceu? Até onde a gente saiba, pelo menos. Como eu falei, esse tipo de notícia, esse tipo de escândalo, seria capaz, em condições normais, de abalar totalmente um governo. Mas, no caso do Bolsonaro, o que há é uma sucessão de crises e de escândalos. Ou seja, a gente está tão habituado, né? A gente se acostumou, na verdade, a se horrorizar diante daquilo que acontece, que a gente já não horroriza mais. Então, assim, é uma história absurda, dia seguinte é outra história absurda, depois outra história absurda, e aí a gente vai naturalizando isso, e, bem, é o Bolsonaro, né? Família Bolsonaro, é o governo Bolsonaro. Então, assim, é a mesma merda, todo dia. Todo dia tem uma coisa pra se escandalizar. E daí a coisa de ontem, ou de anteontem, a gente já esqueceu. Porque sempre tem um horror maior adiante. E aí eu vou repetir uma coisa que eu disse várias vezes aqui, que possivelmente um dos maiores erros da nova república será o fato de o Bolsonaro não ter sofrido impeachment. Você teve um Congresso que blindou o Bolsonaro e ele não ter sofrido impeachment deslegitima a instituição do impeachment, porque se o Bolsonaro não sofreu impeachment, ninguém mais merece sofrer, porque o cara... Sinceramente, o cara é suspeito de ter cometido crimes contra a humanidade e genocídio durante a pandemia. Isso aqui é a conclusão da CPI da Covid, que retirou o genocídio, mas deixou crimes contra a humanidade. É a conclusão da CPI da Covid e é a conclusão de pesquisadores do núcleo da Daisy Ventura, que estudam essa questão e que chegaram à conclusão, com base em vasta documentação, de que o Bolsonaro atuou positivamente no sentido de levar a uma tal imunidade coletiva de rebanho com base na contaminação. Ou seja, ele levou as pessoas a se exporem ao vírus e a morrerem. Então, assim, o cara que tem nas mãos centenas de milhares de mortos, né? A gente pode dizer que, sei lá, metade dos mortos no Brasil talvez pudessem ser evitados se o Bolsonaro houvesse atuado com precaução, houvesse adotado a posição científica durante a pandemia, centenas de milhares de pessoas não teriam morrido. E daí você tem uma outra história, também de execução, também de morte, envolvendo um miliciano ou um suspeito de integrar milícias, envolvendo um foragido que sabia coisas demais, certamente sabia, que sabia coisas demais e, segundo a irmã dele, foi executado por causa disso. Foi executado com negociação dentro do Planalto. O fato de o Bolsonaro ainda estar com a bunda dele sentada na cadeira da presidência será uma vergonha, será uma infâmia, será uma ignomínia que a nação, a história brasileira vai ter que registrar. Foi um erro catastrófico, histórico, pôr esse cara no poder, e foi um segundo erro catastrófico e histórico manter esse cara até o fim do mandato. Foi um erro, uma tragédia. Pessoas morreram por causa dele. E ainda tem a possibilidade desse cara se reeleger. A gente não pode desconsiderar isso. Ainda existe a possibilidade de que pessoas, brasileiros, seu vizinho talvez, seu pai, seu tio, sei lá, seu irmão, brasileiros, votem para que essa aberração, para que esse monstro se perpetue no poder. E se ele se reeleger, é impossível prever o que vai acontecer nos próximos 4 anos. Lamento porque o negócio vai ser muito mais calamitoso do que já foi. Pelo menos em termos institucionais, né? Em termos estruturais da democracia e o modo como esse cara é um perigo para a democracia. Mas a segunda notícia do dia, envolvendo isso, né, que tem a ver com pesquisas novas publicadas, saíram algumas pesquisas recentes agora, já retirando o nome do Moro da corrida presidencial. Então saíram 2 pesquisas ontem, uma delas da IPESP, e mostra aqui para onde migraram os votos do Sérgio Moro. E aí não tem novidade. Eu tô cantando essa bola para vocês tem um bom tempo, falei também dias atrás, que a gente sabia, né, a gente imaginava pelo menos, que uma parte considerável das intenções de voto pro Sérgio Moro migrariam ou voltariam, né, retornariam para o Bolsonaro. A gente sabia disso, era óbvio. O humorista hoje é, em grande parte, o bolsonarista arrependido. Então a gente sabia que, nessa circunstância, caindo o Moro, saindo do páreo o Sérgio, que esses votos voltariam para o Bolsonaro. E foi o que aconteceu. Dos 8% que o Sérgio Moro tinha de intenção de voto, 8% que ele tinha mais ou menos, 4% voltaram para o Bolsonaro. Então agora, na pesquisa, né, da IPESP, a expectativa aqui, primeiro turno, é Lula, 44% de intenções de voto, Bolsonaro, 30%, passou de 26% para 30%, com os 4% do Sérgio Moro, e os outros 4% remanescentes, aí eles se dividiram, né, se fragmentaram entre Ciro Gomes, entre João Dória e entre Simone Tebet. E daí prossegue aqui, né? Ciro Gomes com 9%, subiu um pouquinho graças a esses votos do Sérgio Moro, Ciro Gomes com 9%, Dória com 3%, estava com 1%, se não me engano, Tebet com 2%, Janones com 1 e depois outros aqui que estão com 0, né? Então, assim, não
não computaram aqui. Branco e nulo 9% e indecisos 3%. Eu já falei para vocês aqui, vou repetir, né, que nessa eleição aí o ideal seria um repúdio coletivo e uma demonstração clara de negação do Bolsonaro. Não queremos mais essa aberração no poder, não queremos mais essa abominação controlando o país, não queremos mais as mortes que esse cara causa, mortes diretas pela pandemia e talvez, né, nesse caso aí, do Adriano da Nóbrega, prometendo cargos para matarem o Adriano da Nóbrega. O que o Adriano tinha para esconder? Supondo que essa história do áudio seja verdadeira, o que ele tinha para esconder sobre o Bolsonaro? Por que a família Bolsonaro queria esse cara morto? É a pergunta do dia. Por que a família do Bolsonaro queria Adriano da Nóbrega morto? Essa eleição deveria ser, pelo menos, uma eleição de repúdio absoluto ao Bolsonaro. Quanto mais apertada for a corrida eleitoral, quanto mais próximo for Lula e Bolsonaro no resultado no segundo turno, se for o caso, vamos supor que dê ali, sei lá, 53% contra 47%. Isso aí vai fortalecer a ideia do Bolsonaro de que houve fraude eleitoral. Eu não consigo imaginar nenhuma circunstância na qual o Bolsonaro não vá contestar as eleições. Eu não consigo imaginar. Eu acho que ele vai fazer isso, me parece óbvio que ele vai fazer isso, ele vai estimular a violência, ele vai estimular, sabe, o eleitorado a contestar também o voto. Então não me parece que haverá uma transição sem esse tipo de confronto. Então, isso me parece óbvio. Mas se por acaso Lula ganha com 60% e Bolsonaro fica com 40%, é uma clara demonstração de que o Lula venceu sem nenhuma questão. Então, assim, o Bolsonaro pode espernear, pode contestar, mas mesmo assim fica claro. Mas se for muito apertada a eleição, se for muito próximo o número de votos, aí sim o bicho vai pegar. O bicho vai pegar e, como eu falei, eu não consigo imaginar uma transição pacífica. Eu não consigo imaginar, por exemplo, Bolsonaro, no dia da posse da presidência, passando a faixa para o Lula. Não consigo imaginar isso. Se isso acontecer, será uma cena insólita. Será uma cena, assim, sabe, inimaginável para mim. Mas a gente fala de um jogo que não está ganho, o Bolsonaro não está derrotado ainda, ele tem ainda bala na agulha, ele vai se enraizar na cadeira presidencial, ele não quer largar o osso e tem muito esqueleto no armário do Bolsonaro, né? Então, assim, se ele não se reeleger, ele vai ficar vulnerável e aí a casa dele vai cair. Eu acho que é o grande medo da família Bolsonaro, né? Bolsonaro não se reelegendo, ele vai ficar vulnerável e aí tudo vai vir pra cima dele e ele vai acabar preso. Eu quero saber de vocês aqui o que vocês pensam sobre essa história agora desse áudio que a Folha de São Paulo publicou, um áudio da irmã do Adriano da Nóbrega falando que ele foi morto por ordem do Planalto. Por quê? Porque o Bolsonaro, a família Bolsonaro ou a presidência gostaria de ver o Adriano da Nóbrega morto. É a pergunta. Mas, como eu falei, é o tipo de escândalo que amanhã já vai ter outra coisa, né? Uma outra coisa para despistar, uma outra coisa para soterrar isso e a gente esquecer, e daí vem outras coisas, e o tempo todo, sabe, se indignando com novos escândalos, novos horrores, e daí escândalos graves como esse aqui, que é seríssimo esse negócio. Se for verdadeiro isso, a história for verdadeira, é gravíssimo, mas é o jogo também para desmobilizar as pessoas, né? O tempo todo você reagindo a outras coisas. Me diga o que vocês pensam sobre essa história aqui e sobre a pesquisa eleitoral agora sem Sérgio Moro, apontando que os votos de Sérgio Moro, uma boa parte, metade dos votos de Sérgio Moro, migra para quem? Para o Bolsonaro. Surpresa? É óbvio que não. Sabíamos disso. Me digam aí o que vocês pensam, deixem no comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau. Fala, turma do canal Henri Bugalho. Olha que especial esse convite que eu tenho para fazer para vocês. Dia 7 de abril, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, a professora e doutora Marilena Chaui, uma das maiores filósofas e intelectuais do Brasil, vai dar uma aula online gratuita para a nossa comunidade. Uma aula histórica que vai ter como tema o título de um de seus principais livros, ela que já escreveu mais de 30, O que é Ideologia? Ao final da aula, Gessé Souza vai estar conosco para poder comentar o que foi ensinado e debater com todos que vão estar presentes nesse evento que acontece ao vivo e não tem replay. Para você poder participar desse encontro histórico com a Marilena Chaui, é só você clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscrever gratuitamente. Não perde essa chance não. Um encontro como esse a gente não tem duas vezes. Se inscreve agora. Um abraço e até lá.